Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Arthur, que vai ministrar a palavra esta noite. Amém. O Arthur... Quer sentar de novo? Ok. Meus irmãos, está conosco o pastor Arthur. Ele é pastor da Igreja Batista Reformada de Cotia. Ele tem sido uma bênção para nossas vidas. Os irmãos sabem que o Marcelo, o Vitão e eu fazemos o Seminário Batista Confessional. E no último módulo ele foi o tradutor. Nós fomos abençoados pela tradução dele. O homem domina o inglês como ninguém, viu? E graças a Deus pela vida dele, que prontamente recebeu o nosso convite e veio aqui nos abençoar com o sermão. Então vamos orar pela vida dele, para que Deus venha capacitá-lo e ele ser fiel e bíblico nesta noite. Pai Santo, nós queremos agradecer pela vida do pastor Arthur, que veio prontamente para ministrar a tua santíssima e gloriosa palavra. Que o Senhor seja na vida dele, para que ele seja fiel às Escrituras. Amém. Que o Senhor venha fortalecê-lo, para que seja feita a tua santa vontade sobre a vida dele. Amém. Que a tua graça seja derramada sobre a vida dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Muito bom estar aqui convosco. Muito bom estar aqui com todos vocês. Gostaria que vocês soubessem que vocês estão nas nossas orações lá em Cotia. Os irmãos de Cotia mandam saudações a vocês. Nós temos uma prática lá em Cotia de orar, tanto pela nossa igreja, por assim dizer, mãe, né, que é a Igreja de São Paulo, a igreja que o Senhor utilizou para subsidiar e para promover e para garantir aí a plantação das outras igrejas do nosso grupo, não é? Nós oramos sempre, então, pela Igreja de São Paulo e oramos também sempre pelas nossas igrejas irmãs, por assim dizer, aquelas que foram também plantadas pela Igreja de São Paulo, pela graça de Deus. Vocês fazem parte das nossas orações desde o primeiro domingo que vocês se reuniram. Saibam disso, é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Agradeço o irmão André pelo convite e a toda a diretoria, toda a liderança aí desta igreja. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidar a todos que abrissem a escritura no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, Jonas capítulo 1. O título deste sermão, se os irmãos quiserem anotar aí, é muito simples. O título desse sermão é Disposição. Disposição. É bastante simples o título e as crianças que depois quiserem pesquisar com seus pais a respeito de algum termo, por assim dizer, que vai guiar o entendimento desse texto, desse sermão, vocês podem buscar aí o que significa esta palavra, disposição, porque essa é uma palavra-chave nesse texto que nós leremos hoje, tá? E se nós fôssemos resumir este sermão em apenas uma frase, uma afirmação teológica, o resumo seria algo assim: o que nos falta para servir a Deus não são recursos, não é energia, não é dinheiro, não é disposição. O que nos falta é um coração disposto a servi-lo. Então, mais uma vez, este é o resumo desse sermão. O que nos falta não é recurso, não é energia, não é dinheiro para servir a Deus. O que nos falta é um coração disposto a servi-lo. E nós vamos falar a respeito disso, refletindo a respeito da vocação do nosso irmão profeta Jonas. Amém? Então, se estivermos juntos, todos encontraram a referência? Jonas capítulo 1, amém? Vamos ler então os primeiros 3 versículos, os primeiros 3 versos. Jonas 1, 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs
mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, eis aqui a tua santa palavra, Pai. Ó Deus, nós que somos pó e cinza, nos atrevemos a nos aproximarmos de Ti, mas nos méritos do nosso Salvador, Jesus Cristo, e cônscios do poder do Espírito Santo, que ilumina a Tua palavra e que nos permite, Senhor, compreender, não só compreendê-la, Pai, gramaticalmente, não só compreendê-la do ponto de vista da interpretação do texto, Pai, porque tudo isso, importante que seja, o ímpio também consegue interpretar um texto. O que o ímpio não consegue é fazer com que aquele texto se torne vivo na própria vida. O que o ímpio não pode fazer, e só pode fazer aquele que tem o Espírito Santo de Deus, é ser santificado por esta palavra para a Tua glória. Então nós te pedimos, Senhor, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Em nome de Cristo Jesus, nosso Rei, nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu li certa vez um comentário de Stuart Olyott, que dizia que Jonas ele era um profeta fracassado. Um profeta fracassado não porque aquilo que Deus o colocou para fazer fracassou. Muito pelo contrário. Deus chamou Jonas para uma missão. Jonas ele foi puxado pela orelha, por assim dizer, para cumprir essa missão. E a missão ela foi cumprida. Mas Jonas ele pode ser considerado um profeta fracassado pelo seguinte, porque aquilo que ele tinha de plano e de ideia para a própria vida dele, aquilo não se cumpriu. Nós vemos Jonas sem sucesso tentando fugir da presença de Deus e sendo puxado de volta para a sua missão. O profeta, ele tinha uma vontade, mas esta vontade que o profeta tinha, eu acredito que todos aqui estamos familiarizados com a história de Jonas, a vontade que este profeta tinha foi combatida pela vontade do Deus eterno todas as vezes para que se cumprisse a vontade do nosso Deus. Assim como quando o profeta Jeremias fala a respeito de como a vocação dele, ela era dolorida, porque Jeremias ele não era aceito e a sua mensagem era desprezada pelos seus. Jeremias, quando cogitou parar de pregar, ele diz no capítulo 20, o verso 9, ele diz, se eu digo não mencionarei, nem falarei mais no seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Então, quando Jeremias, por exemplo, ele quis deixar de pregar, quis deixar de falar, porque a vocação ela era dolorida demais, porque falar da palavra de Deus para um povo que não queria a palavra de Deus era uma missão árdua demais, mas ele disse, quando eu quis parar de pregar, os meus ossos queimaram, e o meu coração não permitiu. Deus não permitiu que o profeta Jeremias não falasse, Deus não permitiu que o profeta Jonas não falasse. E aí nós lemos o versículo 1 desse texto, o primeiro verso deste livro que diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Pois bem, nós temos pouquíssima informação a respeito do profeta Jonas. O que nós sabemos é que Jonas ele é mencionado no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, como filho de Amitai, um homem prestigioso da tribo de Zebulon. Então Jonas ele era da tribo de Zebulon em Israel. E ele profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II. Ele profetizou, lá no segundo livro dos Reis, a respeito da expansão que Israel teria, a respeito da expansão do reino de Israel. Esse é a outra ocasião na palavra de Deus em que nós ouvimos a respeito de Jonas, 2 Reis capítulo 14, quando ele fala da expansão de Israel. Mas no livro de Jonas, aqui neste livro, Jonas ele não é chamado para falar a Israel. Isso é algo muito interessante. Jonas é chamado para falar a uma outra nação. Este é Jonas. E o que o texto nos diz, no verso 1, é que a palavra do Senhor veio a Jonas. O que nos mostra como funciona a vocação de um profeta. O que é um profeta em essência? Muitas vezes nós pensamos em profeta, quando pensamos em um profeta, o que nos vem à nossa mente é alguém prevendo o futuro. É alguém dizendo algo que acontecerá no futuro, e ok, isso faz parte também da vocação de um profeta. Mas, essencialmente, um profeta é alguém que fala em nome
de Deus. É alguém que Deus comissiona para falar a palavra dele. Isto é um profeta, e isso é caracterizado aqui pelo que o verso 1 diz. A palavra do Senhor, ela veio a Jonas. O que significa que qualquer coisa que fosse falada a Nínive, qualquer mensagem que fosse levada lá, não era algo que vinha de Jonas e do coração dele, não era algo que vinha daquilo que Jonas queria fazer. Até porque, cerne desse sermão, Jonas não queria fazer isso. A palavra veio até ele para que ele fizesse. E aí o versículo 2 nos diz: dispõe-te. Nós temos aqui uma ordem do Senhor. Dispõe-te. Algumas outras versões dirão: levante-se, saia do seu lugar. Para quê? O verso diz: vai à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, cidade referenciada como grande, e clama contra ela. Outras versões dizem: pregue contra ela, porque a sua malícia, outras versões dizem, a sua maldade subiu até mim. Que cidade é essa? O que é a grande cidade de Nínive? Porque ela é chamada de grande cidade aqui. Nínive era a capital da nação da Assíria. A nação da Assíria é o segundo grande reino da antiguidade mencionado na palavra de Deus. Nós temos alguns reinos que sempre foram pedras no sapato de Israel. O primeiro grande reino da antiguidade citado na palavra de Deus é o Egito, que foi inclusive derrubado pela nação da Assíria, que depois foi derrubada pela nação da Babilônia, que depois foi derrubado pela nação da Pérsia, e depois Grécia, e depois Roma, e o nosso Senhor Jesus nasce no contexto em que a grande nação do mundo era o Império Romano. Mas aqui nós temos uma ocasião, a época do rei Jeroboão II, em que a grande nação, a nação mais poderosa da antiguidade, era a nação da Assíria. Eram, por assim dizer, seriam os Estados Unidos ou a China da época. Uma nação extremamente poderosa. Um outro profeta na Bíblia também menciona, foi escrito, tendo a Assíria, Nínive como tema, na palavra de Deus, que é o profeta Naum. O profeta Naum também falou sobre a Assíria. A diferença é que Naum, ele não foi lá falar para a Assíria, ele falou sobre a queda da Assíria. Mas aqui nós temos Jonas sendo levantado para falar contra a Assíria. E o interessante é que Nínive, Jonas e Nínive são citados pelo nosso Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 12. Nós lemos em Mateus capítulo 12, no versículo 38, que alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, nós queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Então, o que, segundo eles, faria com que eles crescem em Jesus era se eles tivessem algum sinal que fosse bom o suficiente para eles. Mas o Senhor Jesus responde em Mateus capítulo 12: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então Jesus disse que o sinal que provaria que Jesus de fato era quem dizia que era, que o nosso Senhor Jesus ele era o Messias, era o chamado sinal do profeta Jonas. E que sinal é esse? O sinal é de que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus, estaria também 3 dias e 3 noites no coração da terra. E algo interessante que Jesus fala a respeito daquela geração, a respeito da geração que o rejeitou, é que no juízo, ninivitas, habitantes da cidade de Nínive, se levantariam no juízo contra aquela geração da época na qual Jesus viveu e fez seu ministério terreno. Os ninivitas se levantariam em juízo contra aquela geração. Por quê? Porque os ninivitas creram na pregação de Jonas. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, mas a geração que recebeu Jesus não se arrependeu com a pregação de Jesus. Então a analogia que o nosso Salvador faz ali à época é o seguinte: assim como Jonas, aquele que foi dado como morto, 3 dias e 3 noites na barriga do peixe ele ficou, ele se levantou, pregou, a geração na qual ele viveu se arrependeu. Eu sou um profeta, eu, diria o Senhor Jesus, eu vou ficar 3 dias e 3 noites morto, mas a minha geração não se arrependerá. E portanto os ninivitas que se arrependeram vão fazer parte do juízo desta geração aqui. Então é assim que o Senhor Jesus ele usa a história de Jonas como uma analogia para falar a respeito da sua própria experiência morrendo e ressuscitando, o que nos dá um excelente argumento para averiguar a historicidade de Jonas.
porque ainda hoje existem muitas pessoas que tratam a história de Jonas como uma espécie de mito, como se fosse uma história inventada pelos israelitas para ensinar alguma coisa, provar algum ponto. Mas olha, o Senhor Jesus referencia Jonas como um fato histórico. O Senhor Jesus, não uma pessoa aleatória. E, portanto, nós temos aqui uma boa base para dizer que a história de Jonas, de fato, é um evento histórico que aconteceu no espaço e no tempo. E aí, para as crianças, se alguém um dia, e para os adultos também, porque às vezes a gente tem problema com isso, né? Se alguém quiser dizer que a sua fé, ela é um pouco... Ela é esquisita porque você acredita que um homem ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, não é? Você não precisa ficar tentando explicar isso de maneira científica, nem dizer que existem. Não, existem peixes que têm, né, estrutura para receber um profeta dentro e tal, para tentar provar sua fé, porque o que você pode responder é o seguinte, eu já acredito que existe um Deus que criou o mundo em... Inclusive não foram 7. Se alguém falar, você acredita que Deus criou o mundo em 7 dias? Você fala, que 7 dias? Que é isso? Tá louco? Foram 6. No 7º ele descansou, certo? Você já acredita num Deus que criou o mundo em 7 dias. Você acredita na ressurreição de Jesus. Você acredita em todo tipo de milagre. Não é difícil acreditar que Deus miraculosamente fez com que o profeta sobrevivesse no fundo do mar, na barriga de um peixe, 3 dias. Então você acredita em coisas muito mais extraordinárias do que isso. Você não precisa se preocupar com pessoas que tentam diminuir a sua fé por acreditar nessa história. Amém? Amém? Pois bem, qual é a ordem de Deus aqui no versículo 2? Dispõe-te. Em outras versões, levante-se. O que o verbo hebraico sugere aqui é saia do lugar, saia da sua zona de conforto, saia de onde você está. O que é uma coisa muito interessante, porque na nossa vida cristã existe um aspecto no qual Deus, ele usa cada cristão, cada eleito, exatamente no lugar onde ele está. Então saiba você que você, na escola, no trabalho, na faculdade, no seu lar, onde quer que você viva, onde quer que seja a configuração da tua vida, Deus, ele tem uma missão e um plano de como servi-lo exatamente no lugar onde você está. Então existe esse aspecto, que é inclusive o aspecto defendido pela reforma, do sacerdócio universal dos crentes, que vai defender que toda a atividade de um cristão no mundo, mesmo no mundo secular, é uma atividade divina, na medida que ela é feita diante de Deus, para servir a Deus. Tudo que nós fazemos é para servir a Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, existe um aspecto em que você pode olhar para a sua profissão e fazer, isso aqui é uma tarefa divina, porque foi Deus que me colocou nessa posição, e aqui é onde eu sirvo. Você pode olhar para o seu lar e falar, aqui é o ambiente em que Deus me colocou para servi-lo, esse aqui é o meu campo. Você pode olhar para a faculdade, para a escola, a mesma coisa. Então existe esse aspecto em que a vida cristã em geral é um grande ministério, é uma vida de serviço a Deus. Mas existe também um outro aspecto em que Deus, ele tem missões específicas para pessoas, em que ele vai tirar as pessoas do seu lugar regular, tirar pessoas do seu lugar de conforto. Existem missões que são assim. E esta é a ideia do verbo dispõe-te a Jonas aqui. Jonas, pela decisão de Deus, não era apenas um homem que serviria a Deus onde ele estava. Deus tinha uma missão para Jonas longe de onde ele estava, o que demandava que ele se levantasse do seu lugar, colocasse todos os seus planos, as coisas que tinha na sua agenda de lado e fosse lá fazer o que Deus mandou. Imaginem do ponto de vista de agenda, como a vida de Jonas não deve ter sido virada de cabeça para baixo por esse chamado do Senhor. Porque lembrem-se, irmãos, quando nós olhamos para os nossos irmãos da antiguidade, essas pessoas aqui da época dos profetas, elas tinham suas vidas, né? Jonas provavelmente trabalhava, ele fazia alguma coisa, né? Ou a gente não está falando de uma época que as pessoas viviam na casa dos pais até os 40 anos, não é? Então, aqui Jonas provavelmente ele tinha a profissão dele, ele fazia alguma coisa. Ele provavelmente tinha uma vida, a gente não sabe se ele tinha família e tal. O ponto é, o que quer que ele fizesse, o que quer que fosse a vida dele na época, nós não sabemos, Deus o comissionou para deixar aquilo de lado e ir cumprir uma missão em outro lugar, correto? E às vezes Deus ele faz isso. Dispõe-te, pare tudo que você está fazendo, a sua vida vai para outra direção agora. Por quê? Porque eu quero, porque eu tenho um plano, porque eu tenho uma missão para você, porque eu te salvei para isso, porque nós somos salvos para as boas obras que Deus separou para nós desde antes da fundação do mundo, e uma das obras que eu tenho para você é essa aqui. Ela está fora desse lugar em que você está, então saia dele.
Existe Deus, ele faz isso às vezes. E aqui ele está fazendo isso com Jonas. Dispõe-te, Jonas, saia de onde você está. E aí ele diz o seguinte: vá à grande cidade de Nínive, que nós já falamos a respeito aqui, capital da Síria, e clame contra ela. Aqui nós temos uma expressão de pregação de condenação. Vejam, Jonas está sendo chamado para falar a respeito da destruição de uma nação. Isso nos mostra algo bastante interessante. Jonas estava indo pregar em um ambiente fora dos portões de Israel. Ele foi chamado para pregar a uma nação pagã, que não tinha a lei de Deus como seu modo de vida, que não servia ao Deus verdadeiro. O que nos mostra uma coisa muito interessante. Muito interessante. Eu me lembro que minha esposa e eu, quando éramos jovens, namorados, antes de nós nos casarmos, né, muitas vezes nós refletíamos a respeito de como a vida dos nossos colegas, casais de namorados ímpios, parecia ser uma vida mais fácil. Porque, por exemplo, nós, no auge dos nossos 18, 19 anos, né, víamos nossos colegas ímpios de 18, 19 anos viajando juntos e vivendo aquela vida, né, que é uma vida não própria para casais que não são casados. E às vezes a gente olhava assim, a gente falava: puxa vida, como a vida do ímpio é mais fácil. Porque a gente que é crente, a gente não pode, né, fazer as coisas e tal. A gente tem que fazer tudo certinho, casa, constrói a vida primeiro e tal, tal, tal. E o ímpio não, o ímpio fica à vontade, né, para fazer o que ele quer. A gente raciocinava assim, como se tivesse esse grupo de pessoas aqui chamado crentes, que devem satisfação ao Deus verdadeiro e devem obediência à lei dele. E esse outro grupo aqui, chamado de não crentes, que não deve satisfação a Deus e não deve satisfação à lei dele. Erro crasso. Erro crasso. Todos os nossos amigos ímpios que viveram suas vidas ímpias deviam satisfação a Deus igualmente, mesmo fora do campo do povo de Deus. É um grande erro achar que aquele que não está dentro da comunidade da fé não deve satisfação a Deus, porque Deus, ele é o Deus do universo, ele não é o Deus dos crentes. Ele é o Deus dos crentes, com certeza, mas crentes e não crentes serão colocados a juízo pela sua desobediência a Deus. Então o fato de Jonas estar indo pregar, aplicar a lei do Deus de Israel numa nação pagã, mostra que a nação pagã também devia obediência a essa lei. Tal qual nós lemos aqui na pergunta do catecismo, a maneira como Deus primariamente estabeleceu para que as pessoas obedecessem a ele a sua lei moral. Nínive devia satisfação ao Deus de Israel, tanto quanto os israelitas. E Jonas é levantado para falar contra Nínive. E o que ele diz aqui é o seguinte: porque a sua malícia, algumas versões vão dizer, a sua maldade, subiu até mim. E aí, uma coisa interessante sobre os assírios é que eles eram muito maus. Muito, muito maus. Eu peguei um trecho de um artigo que falava a respeito daquilo que foi estudado na arqueologia sobre os métodos assírios de lidar com seus inimigos, e eu li algo assim: os assírios caracterizavam-se sobretudo por serem uma nação de guerreiros, isto é, estavam enquadrados em uma sociedade militarizada, governada por uma aristocracia militar. Forma como matavam seus oponentes era especialmente cruel. O empalamento era uma das práticas mais frequentes utilizadas pelos assírios para matar soldados rivais capturados. A decapitação e a exibição ostensiva das cabeças dos adversários também figuravam entre os procedimentos de guerra dos assírios. Os assírios, eles eram muito maus. E a linguagem que o Senhor usa aqui falando com Jonas é: a maldade deste povo, a malícia dele subiu até mim. Que é uma linguagem comum quando Deus ele vai falar a respeito da ira dele. Na medida que a maldade humana sobe ao trono de Deus, a ira de Deus desce dos céus em contraponto. Que é uma linguagem bastante comum, que é usada na Escritura sobre quando Deus vai derramar o juízo sobre uma nação. Deus vindo das nuvens exercer juízo, o juízo que é devido naquele ambiente específico. Então esta era a missão de Jonas. Existe uma nação. Essa nação é uma nação pagã ímpia. Eles não receberam os oráculos de Deus como os judeus receberam os oráculos de Deus. Mas eles devem satisfação ao único Deus verdadeiro, assim como qualquer nação, qualquer ser humano no mundo deve satisfação ao único Deus verdadeiro.
Jonas, esta nação chegou num nível de maldade que o cheiro da sua maldade chegou até o meu trono e agora minha ira vai descer. Pregue contra esta nação. Desponte. Desponte por quê? Porque você está indo para fora de Israel, porque você está indo para uma região que fica a 800 quilômetros a norte de Israel, então você vai ter que fazer uma viagenzinha aí. Né? A gente está falando de 800 quilômetros. Você consegue chegar até na outra ponta do Rio de Janeiro, saindo de São Paulo aqui. Então é uma caminhada, certo? Pois bem, essa era a missão de Jonas. E aí o versículo 3 começa num tom, se você ignorar a adversativa, começa num tom até um pouco otimista. Jonas fez o quê? Se dispôs. Glórias a Deus. Jonas executou exatamente o verbo que Deus o mandou executar. Jonas dispõe-te. Jonas se dispôs. Glórias a Deus, não fosse pela adversativa. Jonas se dispôs. Ele exerceu disposição. Mas, porém, todavia, para fugir da presença do Senhor. Ele fez alguma coisa. Ele se dispôs. Ele se levantou. E isso aqui, nós precisamos prestar atenção nisso, esse jogo de palavras que a Escritura usa aqui, ele é muito significativo, porque nos faz refletir a respeito do que nos falta quando nós não servimos a Deus, ou quando nós não fazemos aquilo que Deus nos comissiona a fazer. Muitas vezes nós podemos dizer que nos falta disposição, digamos assim, do ponto de vista de energia, tempo, não é? Porque afinal eu trabalho tanto e a minha vida é tão corrida. A minha casa tem tantos afazeres, eu sou reformado, eu tenho mais de 3 filhos. Eu tenho muita coisa para fazer, eu estou muito cansado. O problema é que o que esse texto deixa claro é que o que falta no serviço a Deus não é disposição, porque a disposição ela existe. Mas aí nós poderíamos dar uma outra desculpa também. Puxa vida, me falta tempo. Existem muitas atividades acontecendo na minha vida. Eu não posso abdicar das minhas atividades de trabalho, das minhas atividades seculares em geral, de estudo, para fazer as coisas de Deus, porque me falta tempo. O problema é que o que nós vemos de Jonas aqui? Ele não ficou onde ele estava. Ele foi para uma outra cidade, o que mostra que ele tinha agenda para viajar, certo? Então, também não lhe faltava tempo. Mas nós podemos também dar a seguinte desculpa, não é que me falta dinheiro, às vezes a minha vida é muito simples e me falta recurso para fazer as coisas de Deus, porque se eu tivesse mais recurso, se eu tivesse um salário um pouquinho maior, ou se eu não tivesse com as contas tão apertadas, eu com certeza faria mais na obra do Senhor. Mas aí nós olhamos para Jonas aqui, nós vemos que ele desceu até Jope e comprou uma passagem, então ele tinha dinheiro. Diga-se de passagem, uma passagem para um lugar quase 5 vezes mais longe, que Tarsis fica a 3.500 quilômetros a oeste de Israel, ao passo que Nínive fica a 800 quilômetros para o norte, então Tarsis era bem mais longe, e ele foi no navio cargueiro, que deve ter sido especialmente caro, correto? Então faltava a Jonas o quê? Dinheiro para comprar passagem? Não, ele comprou passagem. Ele foi para algum lugar. Faltava a Jonas o quê? Tempo? Não, ele viajou. Faltava a Jonas o quê? Disposição, energia, ele estava com burnout. Não, ele se levantou e foi fazer alguma coisa. E isso aqui, eis aqui o que o texto nos mostra. Quando nós refletimos a respeito e nós como reformados lidamos muito com esse assunto, né? A teologia do livre-arbítrio, e nós defendemos bastante, principalmente nos ambientes internéticos, de que o livre-arbítrio não existe, e aí a gente arruma briga com o arminiano na internet, tudo. Mas se você quiser fazer uma boa aplicação para a sua vida, que vá além da mera discussão teológica, a respeito da teologia do livre-arbítrio, nós podemos encontrar aqui no livro de Jonas o ensinamento de que o arbítrio humano, a vontade humana, ela existe, ela só não é livre. A vontade de fazer coisas, veja, né, nós somos calvinistas, nós não cremos que o ser humano é um robô. Nós cremos que o ser humano tem volição, inclusive uma volição pecaminosa e digna da ira de Deus. Porque Deus, ele não tem, do ponto de vista da participação dele, não tem nada a ver com o nosso pecado. A gente peca porque a gente quer, certo?
Deus ele não nos força a pecar dentro da sua soberania. Então o arbítrio humano, ela existe. Ela só não é livre, ela tem uma inclinação muito específica. Certo? E que inclinação é essa? É a inclinação de fugir de Deus. Desde os pecados dos nossos primeiros pais, nós estamos sempre fazendo exatamente aquilo que nossos primeiros pais fizeram diante da manifestação de Deus. Nós nos escondemos dele. Nós fugimos dele. Nós utilizamos a nossa volição para ir para longe, porque a nossa volição ela não é livre. A nossa vontade ela não está num campo neutro em que eu posso optar pelo bem ou pelo mal de maneira livre. Não, a nossa inclinação natural já é para o mal. Eis a volição humana. E eis aqui Jonas dando uma demonstração disso para nós. E uma coisa muito engraçada é que esse verso 3 diz que ele desceu até Jope, né? Essa é a primeira referência de Jonas, ele fazendo uma caminhada para o sul, descendo. Porque o livro de Jonas ele foi construído de uma maneira, e os teólogos creem que Jonas, quando escreveu esse livro, ele tinha a intenção de demonstrar isso mesmo, que todas as vezes que ele desobedeceu a Deus, ele desceu cada vez mais, né? Então Jonas, ele desce para Jope para comprar passagem, ele está no navio, ele desce para o porão do navio para dormir, aí joga ele no mar, ele desce, o peixe engole ele desce. Tipo, toda a trama de Jonas desobedecendo a Deus foi uma trama que ele poeticamente nos mostrou no seu texto, no seu livro, que ele só desceu, ele só se afundou. Quanto mais ele desobedecia a Deus, mais ele afundava, tal qual nos diz o Salmo 42, quando ele diz que o abismo ele chama outro abismo, não é? Pois bem, e aí o texto nos diz que Jonas, ele embarcou nesse navio que ele pegou lá em Jope, que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para longe da presença do Senhor. E aí, o que quer dizer essa expressão aqui, para longe da presença do Senhor? Nós estudamos, quando estudamos os atributos de Deus, a respeito da chamada onipresença do nosso Deus. O Salmo 139 nos diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Para onde podemos fugir da presença do Senhor? O que esse texto quer dizer quando diz que Jonas ele pegou um navio para Tarsis para fugir da presença do Senhor? Fugir da presença do Senhor não significa você estar em qualquer lugar que Deus não te alcance, porque isso é impossível. A onipresença de Deus significa que Ele habita em cada milímetro quadrado da existência. Mas Jonas estava fugindo da missão. Jonas estava colocando à sua disposição, a sua energia, o seu tempo e o seu dinheiro para desobedecer a Deus. Fugir da presença de Deus, tal qual nossos primeiros pais fizeram no Éden, é esconder-se de Deus por causa do seu pecado. É colocar-se numa situação em que você, na sua cabeça, não terá que servi-lo. E os motivos sempre são os mais escusos possíveis que nos fazem tomar esse tipo de atitude tola. Porque se vocês pararem para pensar na tolice da decisão de Jonas, não é? Vocês continuam lendo o capítulo 1 de Jonas, vocês percebem algumas coisas. Vocês percebem que os pagãos que estavam ali naquele navio, que serviam a deuses falsos, eles deram a Jonas um excelente exemplo de como adorar a um deus. O problema é que os deuses deles são todos falsos, não é? O que eles faziam? Vocês lembram do lema da reforma que João Calvino ele cunhou quando ele disse orare e labutare, ore e trabalhe, não é? Pois esses pagãos, se você ler, eles fizeram isso. Eles oravam cada um aos seus deuses e eles descarregavam, jogavam a carga do navio para fora. Então eles recorriam aos seus deuses pagãos e enquanto recorriam aos seus deuses falsos pagãos, eles trabalhavam nos conformes daquilo que eles esperavam que os seus deuses pagãos fizessem por eles, correto? E Jonas dormindo, o único que tinha o Deus verdadeiro, dormindo no porão do navio. E aí o capitão vem falar com Jonas e diz a Jonas, acorde, ore ao seu Deus. Quem é você? De onde você vem?
E ele diz, não, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que fez o mar. E aí o capitão, você serve ao Deus que fez o mar, você está tentando fugir dele pelo mar? Olha a tolice da atitude de alguém que está tentando fugir de Deus. E antes que nós julguemos o nosso irmão Jonas, né, olhemos para o cisco no olho do nosso irmão, pense você também todas as vezes que você agiu de maneira totalmente incoerente com a natureza do Deus que você diz que crê. Ora, você, Deus, dizendo que serve a um Deus que é longânimo, já agiu com falta de longanimidade? Você, servindo a um Deus que você diz que crê num Deus que é puro, já agiu com falta de pureza? Você, dizendo que serve ao Deus que é a verdade, nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele é a verdade encarnada, já mentiu? Você estava agindo exatamente como Jonas agiu, de maneira totalmente incoerente com o caráter do Deus que ele dizia que cria. E vejam a tolice de Jonas a fugir. E agora vejam também o motivo pelo qual Jonas ele foge. E isso aqui é terrível, porque na própria oração de Jonas no capítulo 2, ele referencia a misericórdia de Deus. Ele esperava que Deus tivesse misericórdia dele por ele ter desobedecido. Mas o próprio Jonas não tinha misericórdia pelo próximo. Irmãos, qual era o motivo pelo qual Jonas não queria ir para Nínive? Vocês se lembram? Alguns de nós, eu não sei vocês, eu aprendi errado na minha escola bíblica de criança. Eu fui ensinado, com certeza não por mal de quem me ensinou com certeza estava fazendo o melhor que podia, mas acabou me ensinando de maneira errada, me dizendo que Jonas não queria ir para Nínive, porque Jonas tinha medo, porque os ninivitas eles eram muito maus, e portanto eles poderiam oferecer um risco à integridade de Jonas. Mas o motivo pelo qual Jonas não queria ir para Nínive era porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem. Quando os ninivitas se arrependem, ele reclama com Deus. Ah, eu sabia que o Senhor ia perdoá-los, eu sei que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia, por isso que eu não queria vir. Que coisa terrível. Que coisa terrível, porque um crente, um servo de Deus, ele é alguém que por definição recebeu misericórdia. Então, como pode ele negar misericórdia aos outros? E Deus, para demonstrar a tolice de Jonas, ele faz com que Jonas adormeça, faz com que nasça uma planta. Jonas, ele cria ali uma certa afeição ali pela planta. Aí Deus manda um verme e mata a planta. E Jonas reclama, ah, Deus, matou minha planta. Jonas era pai de pet, né? Porque ele tinha total dó de quem não é da mesma raça que ele, mas, ô Jonas, e o seu igual? E aquele que é filho de Adão que nem você, e aquele que é feito do mesmo material que você é feito, não merece misericórdia? A plantinha merece? Por que Jonas fugiu da presença do Senhor? Por que essa disposição? Em primeiríssimo lugar, nós vemos que a vontade de Jonas era desalinhada com a vontade de Deus. O que Deus queria era oferecer misericórdia aos ninivitas. A nação era ruim, eles eram maus, eles eram uma pedra no sapato de Israel, mas Deus queria oferecer misericórdia a eles, porque essa é a natureza do nosso Deus. E a natureza de Jonas era a natureza da vingança, era a natureza do conflito político, era a natureza de desejar ver aquela nação destruída. Então é claro que com uma inclinação de coração dessa, ele não teria a disposição necessária para fazer o que Deus ordenou, e ir oferecer misericórdia ao seu igual. E aí, meus irmãos, nós percebemos algumas coisas no livro de Jonas, quando pensamos em obediência e disposição de servir a Deus. O contraste entre a maneira como toda a natureza se comporta diante do Deus Criador e a maneira como o homem se comporta. Porque, se você presta atenção no texto, quando Jonas foge, Deus ele conjura o vento e o vento obedece a Deus e inicia a tempestade. O mar obedece a Deus e fica cada vez mais tempestuoso. Os pagãos ali, eles jogam a sorte para ver de quem era a culpa, e os dados obedecem a Deus e apontam para Jonas. Tal qual diz o livro de Provérbios, né? A sorte é lançada, mas o Senhor é quem dá a resposta. E aí Jonas, ele é lançado no mar, o peixe obedece a Deus e engole Jonas.
E aí depois o Senhor ordena que nasça a planta obedece a Deus e nasce, Deus manda o verme obedece a Deus. Tudo na natureza obedece a Deus, menos o homem, menos o ser humano. Tal qual nós lemos em Jeremias capítulo 5, verso 22. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, e ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde, desviaram-se e se foram. O que Jeremias está dizendo aqui? O que Deus, pela boca do profeta Jeremias, está dizendo? Ora, eu estabeleci o funcionamento da natureza inteira. Eu falo para o mar, você vai até aqui, daqui você não passa. E ele obedece. E o ser humano não me obedece. E o homem não me obedece. Irmãos, o que nós aprendemos com a história de Jonas? Nós aprendemos que não existe qualquer desculpa que nós venhamos a dar em relação a por que nós não servimos a Deus. Não se engane, irmãos. Nós nunca deixamos de servir a Deus por falta de energia ou disposição, porque nós temos energia e disposição. Nós não deixamos de servir a Deus por falta de tempo, porque Deus é o soberano que estabelece a nossa rotina. E Ele nos dá exatamente o tempo que nós precisamos para fazer as coisas pertinentes ao seu reino. O que nos falta não é dinheiro, não importa quanto recurso você tenha, Ele te dá exatamente os recursos que Ele julga necessário para que você o sirva. O que nos falta é um coração disposto a servi-lo. É isso o que nos falta, disposição a servi-lo. Ah, meus irmãos, nós deveríamos colocar isso mais em oração. Quando oramos pela nossa vida de fé, nós temos que colocar nas nossas orações: Senhor, aumente a minha disposição, a minha vontade em te servir, porque a minha carne pecaminosa, o meu corpo de morte, ele não deseja isso. Ele deseja agir para a própria glória e para a própria vontade, e deseja agir de acordo com os próprios impulsos que não são bons. Portanto, eu preciso que o Senhor me conduza. Eu preciso da tua ajuda para desejar servi-lo, tal qual o apóstolo Paulo nos diz na sua epístola aos Romanos. O homem natural, ele não quer e nem pode buscar a Deus. Mas uma coisa linda de observar do livro de Jonas é que Deus, ele não depende da disposição humana para realizar as suas obras. Independentemente de você querer ou não, Deus, que não toma as decisões que ele toma a respeito da existência baseado no arbítrio humano, ele não depende da vontade humana para fazer nada, fará como lhe apraz. Porque Jonas não queria ir, mas Jonas foi. E ele foi de maneiras bastante não ortodoxas. Engolido por um peixe, vomitado. Inclusive, muito se fala a respeito do desconforto que Jonas deve ter passado nesse peixe, mas também ninguém fala do coitado do peixe, né? 3 dias com um profeta absolutamente indigesto na sua barriga, a ponto de tê-lo vomitado ao final, não é? Jonas, ele acaba indo para Nínive. Ele prega com uma grandíssima má vontade. Se você olhar a pregação de Jonas no capítulo 3, se arrependa aí, porque Deus 40 dias ele vai destruir. Todo mundo se arrependeu. Porque a salvação pertence ao Senhor. Ela não depende da boa vontade ou da disposição do profeta, ela depende do Deus que deseja salvar. Então não é lindo observar isso, que independentemente da vontade humana e da falta de disposição humana em fazer as coisas, a vontade de Deus se cumpre. Ele faz o que Ele quer. A salvação é do Senhor. Amém. E louvado seja Deus por isso. Porque a vontade dEle prevalece. Irmãos, uma aplicação boa para nós seria a seguinte: que Deus, Ele nos faça deixar de sermos desobedientes e movidos por aquilo que a gente quer ou que não quer que aconteça, e ou seja, nos faça ser menos como Jonas, ou talvez nós poderíamos dizer que Ele nos faça ser menos como nós mesmos, né? Para a gente não olhar só para o cisco do olho do nosso irmão, e nos faça ser mais como o capitão da nossa salvação, o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, no capítulo 4, verso 34 do Evangelho de João: o meu alimento
aquilo que me alimenta, aquilo que me agrada, aquilo que enche a minha barriga, é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja onde estava a alegria do nosso Senhor Jesus. Meu alimento, minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me agrada. E o contexto em que ele fala isso é especialmente bonito, porque eles estão subindo, precisavam passar por Samaria no trajeto deles, e lá em Samaria havia uma mulher que precisava ser evangelizada, havia uma eleita de Deus ali que precisava ser resgatada, e os discípulos vão até a cidade para comprar mantimento, e Jesus não vai. Ele fica ali para evangelizar aquela samaritana, e quando eles voltam com comida, dizem, a gente estava com fome, a gente precisava dar uma pausa aqui para comer alguma coisa. Senhor Jesus, quer comer? Ele, não, quero não. Será que ele comeu alguma coisa no caminho? Eles ficam se perguntando ali, né? Não, é que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me alimenta, fazer a vontade daquele que me enviou. E quando nós vemos, especialmente no Evangelho de João, a cronologia do ministério de Jesus, a maneira como ele, com absoluta perfeição, cumpre a vontade do Pai e deixa isso claro para os outros. Eu não sou só uma entidade independente, aleatória, como qualquer líder religioso que tem a própria agenda. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. É isso que eu faço. E é isso que ele nos ensina também a fazer. Conduzir as nossas vidas, colocando à nossa disposição, colocando os nossos recursos, o nosso tempo, totalmente a serviço do Senhor. Porque, meu irmão, mesmo que Deus não precise da tua disposição para cumprir os planos dele, mesmo que ele não precise de você, mesmo que ele não precise que você queira que os planos dele aconteçam para que eles aconteçam, ele não precisa disso. Mas que privilégio! Que privilégio integrar a obra de Deus. Que privilégio ser usado por Deus para fazer a obra dele. Então que por essa história de Jonas nós aprendamos, irmãos, a colocarmos nossos recursos à disposição do Senhor. E que nós oremos a Deus, que nos faça ser mais como nosso Senhor Jesus, cujo alimento é fazer a vontade do seu Pai. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua palavra. Que essa palavra nos conforte, nos confronte. Senhor, que ela seja aprofundada nos nossos corações, convertida em boas obras para a tua glória. Oramos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina. Amém.